Shalom, abre seus portais, está entrando o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Ferida, e se você é novo no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, ative o sininho, Deus falar que compartilhe, para que assim outras pessoas, assim como você, privilegiado, privilegiada, possam assistir conteúdos riquíssimos de conhecimentos um pouco incomum do dia a dia. Amém? E é claro que o nosso ministério, ele é governado por um ser chamado Espírito Santo. Pai, muito obrigada por estar aqui, juntamente com o Espírito Santo e toda a egrégora celestial, para que a gente possa passar um conteúdo poderoso, autêntico, de crescimento do corpo, da alma e do espírito. Amém? Está feito, está consumado. Então, hoje o tema, nós vamos dar um pouco ali as estratégias de Jesus. Anote aí, o manual secreto de treinamento de Jesus para líderes espirituais. Eu separei aqui 7, claro que teria mais de 1000, mas separei 7 específicas para você entender, aguçar e despertar ainda coisas inefáveis. Qual é a primeira, irmã Sara? Bom, vamos lá. A primeira estratégia que Jesus fez aqui para formar líderes espirituais, anote aí, formação pelo relacionamento. Eu tenho que me relacionar. Venha e siga-me. Tá lá. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus 4:19. Então, Jesus começou a estrategiar. Então, ele, como rabino, profeta, sacerdote, autêntico, para autentificar, né? Autêntica, catalogado, os milagres que iam começar a surgir através da vida dele, ele precisava de pessoas fiéis, pessoas compromissadas, mesmo que ainda podiam ser incrédulas. Mas ele tem que formar uma equipe de 12 discípulos. Então, a primeira estratégia foi relacionamento. Qual é a minha e sua estratégia? Nós temos que se relacionar com pessoas. Nós vamos ficar o tempo todo com o cubículo fechado. Conversar, dialogar. Sempre vai ter pessoas que vai nos amar? Sim. Mas tem pessoas que vai nos odiar e nem por isso nós vamos deixar de relacionar com elas, tá certo? Então, essa foi a primeira estratégia para formar um líder, um general, alguém de oração, de intercessão, independente se está em qual ministério, mas você tem que ter relacionamento, tá? Sua estratégia era se relacionar, discipulava por conveniência, comendo, andando, orando e vivendo, ou seja, sentindo o cheiro, aproximando as pessoas. Então, por isso que Jesus, ele ficava em meio de pecadores, na roda dos escravos. Não, ele fazia diferença. Então, quando você vai ler os evangelhos, você vai ver Jesus quebrando paradigmas de religiosidade o tempo todo. Essa é a primeira, tá? O reino é transferido por presença, não só por palavras, mas intimidade gera transformação. Assim como Davi formou seus valentes no deserto, Jesus formou também no seu caminho. A segunda, anote aí, treinamento por imersão. Quando diz imersão, é mergulhar algo. Ide e praticai, prática. Ele enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, expulsar demônios, curar os doentes, ter as lepras. Está lá Lucas 9:2, tem Mateus 10:17, se não me falha a memória, e tantas outras passagens bíblicas. Então, para você ser, ir de praticar, você tem que imergir, você tem que estar na prática e fazer a coisa acontecer. Irmã, não tenho fé. Vai sem fé mesmo. Automaticamente as coisas vão acontecer, tá? Jesus lhe treinava seus discípulos colocando em campo de batalha. Gente, para se formar um general, um bom soldado, tem que estar na guerra. Eu vou ficar só aqui. Eu estou falando de botar a mão na massa. Por exemplo, um padeiro, para fazer um pão delicioso, ele tem que botar os ingredientes, que é o trigo, o fermento, o açúcar, às vezes a calabresa no meio, temperos, para formar aquele pão picante, aquele pão gostoso. Então, ele teve que ter ingredientes, estratégias. E quais são as estratégias? Jejum, oração, leitura da palavra, ver coisas boas, se conectar com a natureza. Isso é tudo prática. Não adianta estar numa bolha o tempo todo, não vai acontecer milagre.
Então, para abrir promessas e caminhos, eu tenho que me colocar na posição, ter posicionamento e treinar o meu espírito, que se fôlego de vida. Lembra de Ezequiel 37? O vale de ossos secos? Depois dê uma lidinha lá, quanta coisa tem lá. Tá? O crescimento espiritual é acelerado no campo de ação. Jesus criava situações que forçavam os discípulos a depender do sobrenatural. Por exemplo, lá, atravessar o mar, deu tempestade, tudo foi treinamento para exercer a fé. Então, quando acontece alguma coisa improváveis para mim e com você, não é para destruição, é para eventualidade forjar esse soldado, aumentar de nível, soldado, depois cabo, depois sargento, tenente, subtenente, general, subgeneral e assim por diante. E o mundo espiritual é a mesma coisa. O terceiro, ataque à raiz do sistema religioso. Jesus o tempo todo quebrava paradigmas religiosos, ele estava saturado. Ai de vós, escribas e fariseus, são os teólogos, são aqueles que escrevem, são aqueles religiosos, aquela coisa pomposa. Eu dou o dízimo do cominho, da hortelã, eu não oro que nem aquele pecador que não sou digno nem de abrir, aquela papagaia toda que você já sabe. Que Jesus odiava isso, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tá lá em Mateus 23 que você pode ler aquele capítulo todinho. Ó, Jesus confrontava diretamente os líderes religiosos e mantinha o quê? O povo em cativeiro espiritual. Queridos, existe cativo. Vai lá em Isaías, também vai falar que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para libertar os povos, os cativos. Ou seja, não é somente essa carne aqui cativa, mas o espírito, a alma prisionada em moléculas que foram moléculas sendo dissipadas por depressão, opressão, abandono, justiça, rejeição, humilhação e traição. As 5 filhos da alma acoplado em muitas coisas, em abusos, em palavras, em narcisistas e assim por diante. Jesus ele sabia como treinar. Então, eu estou aqui te ajudando a aguçar o seu treinamento do espírito, sem religiosidade, sem ficar comparando com fulano, ciclano, beltrano. Quando existem essas comparações, existe que o teu espírito ainda não está maduro, como Hebreus 5,14. Vamos lá ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. Tem muita coisa, mas olha só, Hebreus 5,14. No entanto, ou seja, é uma condição, no entanto, portanto, todavia, mais se, é uma condição. Portanto, ou no entanto, o alimento sólido é para os adultos, outra versão, para os maduros, certo? Os quais, pelo exercício constante da fé. Isso aqui é treinamento, exercício. Não adianta só esperar uma bola mágica acontecer, que tudo acontece. É treinamento, treino, leitura, treinamento, aterramento, se conectar com a natureza, respirar um ar puro, se sair de tudo, se desligar de tudo para a conexão com o Pai. Tornaram-se capazes de discernir, olha só aqui, discernimento, é mais um ato profético, aguçar um dos dons lá, dos 9 dons, tanto do bem quanto do mal. Então, o maduro na fé, ele é forjado o seu caráter a ser disciplinado. O que eu estou passando aqui para você, querida, meu amado, é disciplina espiritual. Você pode ver e rever quantas vezes. Então, eu estou lhe passando aqui um conteúdo riquíssimo que eu expliquei aqui, estou lhe ensinando, certo? Então, Jesus confrontava diretamente os líderes religiosos que mantinham o povo em cativo espiritual. Ele não lutava contra Roma, o primeiro império, mas sim contra o sistema. Nós vivemos num sistema religioso, um sistema político corrompido. E aí, quando eu e você estamos saindo dessa bolha, se iluminando em Jesus, acha que a gente é herege, acha que é esoterismo, acha que é coisa do capeta, mas não estuda a palavra, não estuda as 12 tribos de Israel, não estuda o contexto histórico, as festas bíblicas, certo? Vamos embora.
Então, a guerra espiritual começa expondo mentiras espirituais. Nós temos que libertar essas mentiras, tá? Jesus não veio para derrubar impérios humanos, mas tronos espirituais que oprimem mentes. Então, tudo está aqui na mente. Existe a Lilith, existe Astarote, existe Belzebu, existe Balfor Roxo, um monte de demônios e principados aí que você tem que guerrear. Já tem vídeos aí que eu falei sobre eles. Dê uma pesquisada. Quarto, jejum e oração como arma estratégica. Essa aqui, depois que você entende quem é Jesus, o jejum, arma espiritual, é para toda a vida, querido, até nós levar, ser arrebata dessa terra, tá? Esse é o tipo que sai com oração e jejum. Então, há castas, príncipes, principados, hostes, que só sai com oração e jejum, querido. Não tem outra estratégia, tá? Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Está lá Mateus 7:21. A estratégia, né? Jesus ensinou algumas batalhas espirituais que exigem intensidade espiritual. Ele estava treinando seus discípulos, tá? Ah, aí você vai perguntar, mas irmã, tem uma passagem lá que os discípulos estavam com Jesus e eles não estavam jejuando. Eu tenho uma palavra ali para você. Quando você está com a noiva, o noivo, você não vai fazer jejum. Só que ele estava fazendo treinamento. Ele disse: hoje vocês estão comigo. Vocês não precisam estar jejuando. Mas vai chegar uma hora que eu vou me retirar e vocês vão ter que jejuar. Entende? Porque Jesus é o noivo e os discípulos ali é a noiva. Então, é uma boda. Então, bodas você não vai estar fazendo jejum, você vai estar se alimentando. Entendendo? Você tem que entender o contexto, o pretexto e as coisas que estão acontecendo. Porque eles ficavam criticando: olha, os seus discípulos estão comendo aí um monte de coisa. Mas eles estavam com o próprio Jesus. Então, quando eles estavam com Jesus, não havia essa necessidade. Porém, Jesus o instruiu que depois eu vou me retirar e vocês vão ter que jejuar. Certo? Lá, Mateus 4 e outros evangelhos falam que ele foi ao deserto por 40 dias. E o que foi a estratégia? Jejum. Ele precisava? Não. Ali foi um método de ensinar. Então, o nosso corpo, eu vou botar uma OBS aqui, o nosso corpo é templo do Espírito, certo? Então, você não vai ficar mutilando ele. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito, essa carcaça aqui, então, o altar é aonde? O estômago, o intestino. Então, o que você está consumindo no teu altar? A pergunta que não quer calar. Então, aquilo que você come vai resplandecer por fora. É automático, queridos. Aquilo que você consome no seu altar físico, no seu intestino, vai refletir na sua beleza. Vai refletir porque o coração alegre formoseia o rosto. Não precisa estar botando botox e um monte de maquiagem o tempo todo para disfarçar. Seja você autêntico, com maquiagem, sem maquiagem, as mulheres, com joias, sem joias, com adorno, sem adorno. Eu não estou usando nada aqui, base nada, eu estou sendo natural. Eu não escondo a minha idade, eu vou fazer 46 anos e tá tudo bem. Rugas, cabelos brancos vão aparecer. Você pode evitar, retardar com alimentação, com massagens? Pode. Mas tem coisas que é improvável, as vistas vão ficar um pouco mais cansadas. Faz parte do processo. Então, se o nosso corpo é o templo do Espírito, como é que você cuida dele? E o seu altar, o seu estômago. Lembra que quando o Senhor estava tratando com o povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, por exemplo, Esther pediu para jejuar, tratar no seu altar o estômago, o intestino. Então, você quer vencer no espírito? Trate desse altar com clareza. Não bote porcarias, gordura. Não se intoxica com coisas, porcarias que vai depois pagar caro depois para uma bariátrica, pagar caro depois para cirurgia, para coisas que não precisava, porque ninguém te ensinou, mas eu estou aqui lhe ensinando. Com todo amor e tremor, estou fazendo você economizar aí pelo menos 5.000 reais. Lá no futuro, querido, eu estou chutando baixo. Vai fazer uma consulta psiquiátrica, quanto que você paga. Vai ver uma consulta de psicólogo, quanto que você paga. E está tendo aqui gratuitamente para você exercitar. Certo? Então, aquilo que você come é aquilo que você é.
Se o teu altar não está santificado, veja o que você está comendo, o que você tem na sua geladeira, o que está na sua despensa. Faz parte do treinamento de generais. Vai ter que eliminar muitas coisas, principalmente coisas, gorduras, embutidos, enlatados, ó, sai fora. Procure mais coisas terra, naturais. E aí você vai ver o seu altar santificado. Você vai ter mais desejo, você vai aumentar sua vibração. Mesmo que vem dias difíceis, que vem para todos e isso é improvável, mas você tem o seu altar, que o teu intestino, o teu estômago trabalhando a teu favor, que é o segundo cérebro. Entende? Essa aqui foi uma UBS, tá? Vamos embora. O quinto, discipulado, né? Discipulado, estratégia individual. Tu és Pedro. Então, Jesus chegou para alguns discípulos e tu és o Pedro, tu és a pedra viva, ou seja, aumentando a autoestima. Olha só, também eu te digo que tu és Pedro. E sob esta pedra edifiquei minha igreja. Não é uma idolatria, tá? Mateus 16, 18. Então, ele edificou a fé de Pedro. E dizendo que, Pedro, você faz parte de uma igreja, você é uma egrégora. Jesus vai, né? É uma via potencial individual e libera identidade e ensino profético. Então, Jesus, ele sabe, cada um discípulo sabe qual a estratégia, sabe o que potencializa mal. Porque um líder, ele vai observar os seus soldados e vai ver, esse aqui potencializa mais para apostólico, esse aqui mais profético, esse aqui mais evangelístico, esse aqui mais pastoreio, esse aqui mais mestre. Ele pode ter, todos podem, mas sempre vai ter um que ele vai trabalhar mais. E o líder, e Jesus formava líderes para ver outros líderes. Então, você quer ser um general de guerra, você vai ter que montar líderes e liderados. E você vai ver as suas qualidades para potencializar. Então, num grande evangelismo, você vai ver 10 pessoas vão evangelizar. Você vai ficar observando. Você vai ver de cara quem tem mais a cara de evangelismo ou aquele cara que é mais, sabe, que não tem muito evangelismo, mas é mais para cheirar a ovelha, pastorear. Não que ele não vai evangelizar. Então, existe coisas específicas no DNA de cada um de vocês, certo? Então, você é mais profético, você é mais apostólico, o que você é? Então, descubra dentro de você essa essência. A guerra se vence com guerreiros que combatem sua identidade. Jesus transformava pescadores comuns em apóstolos poderosos. Então, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, uma cozinheira, uma faxineira, uma boleira, uma manicure, um pedicure, um tratorista, um caminhoneiro, um taxista, um Uber. Ali são generais que estão andando na rua, que alguém poderia dar um, sabe, um up, e a pessoa, nossa, mas não é que eu sou mesmo? Porque, queridos, olhar a sua identidade. Se você sabendo quem você é, os outros, queridos, é uma questão de tempo, tá? Para não falar outra palavra. Sexto, quebra do espírito de medo e incredulidade. É o que mais tem. Jesus sabia muito bem fazer essa quebra de medo, de ansiedade e pânico. Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu em grande bonança. Mateus 8, 26. Ele estava dormindo na polpa e era para os... Jesus fez isso para treinar eles. Eles eram para estar, repreenda, sai agora, pare vento, pare mar. Não, eles estavam temerosos, estavam inseguros, então foram lá perturbar o mestre. Homens de pouca fé. Eu estou fazendo um treinamento com vocês, com gatilhos mentais, e vocês não estão entendendo. Queridos, toda batalha que vem, estratégias, coisas que acontecem, nunca é para uma derrota, é para treinamento do seu povo. Então, quando vem guerras financeiras, problemas financeiros, não é para atrapalhar eu e nem você. É para ter estratégia de mais oração e jejum e coisas aparecem na mão, comida, sei lá, roupa, crescer, que é um deserto. Então, queridos, o sistema maligno jaz aí, mas nós estamos debaixo de uma palavra profética. Então, você está vendo o quê? Ouvindo o quê? Comendo o quê? Fazendo o quê? Colocando dificuldade em tudo, se vitimizando? Pelo amor de Deus, chega de tempo, tá? Jesus levava os discípulos a enfrentarem tempestades, situações impossíveis, para revelar o quê? A autoridade deles. Despertar a autoridade. Ninguém é formado do nada. Um bebê não sabe de nada. A mãe vai ensinar.
Até se diz aqui, tinha um ninho com 3 sabiazinhos filhote. Já estavam crescendo, a sabiá já estava treinando eles para voar. Eles já estavam fazendo assim, ó, sabe? Treinamento. Nós estamos todos os dias no treinamento, no campo de batalha. Não é contra o teu sogro, a tua sogra, teu parente, teu ex-marido, teu filho, teu neto, aqueles irmãos que te bloquearam. Não, esses aí não são teus inimigos. Os teus inimigos são as hostes e potestades espirituais. Está lá em Efésios 6,12. Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a gente, carne. É claro que o adversário vai usar pessoas para entristecer o coração da gente, mas nós somos, ó, soldado valente, ok? Então, toda vida que há algum embate para mim, para você, é treino, querido, e levar um nível de patente. Um soldado, né, um pé preto, um paraquedista de alto nível, ele vai passar etapas e desafios. E cada vez que ele vai treinando mais, criando os seus músculos mais fortes, ele vai avançando. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Não tem diferença, tá? O medo paralisa, mas a fé mobiliza os céus. Então, se você começa a ter medo de tudo, você está imobilizado, você deve estar em algum cativeiro, você tem que descobrir isso, tá? Jesus estava formando comandantes espirituais que dominavam tempestades e curariam enfermos e enfrentavam perseguições e ousadia sobrenatural. Então, gente, os milagres sobrenaturais, perna crescendo, aparecer olho, crescer orelha, sabe? Formar órgãos, eles ainda continuam esses milagres. Só que não está se vendo por quê? Porque não se formam mais generais desse nível. É aquela mesmice, culto, aquela palavra básica que não tem uma profundidade e a pessoa entra doente e sai pior. Chega aí para um hospital, literalmente, porque aquele grupo, aquela egrégora não está se alimentando de uma palavra e não está avançando nos níveis espirituais que está debaixo do nariz. Aqui a palavra dos evangelhos, Novo Testamento, não estuda, não se aprofunda. Não tem mentores para ativar. Tudo é crítica, tudo é pecado, tudo é demônio. Eu estou cansada disso. Jesus, o Rei da Glória, quando a gente vai demonstrar alguém, ensinar algumas pessoas, não, isso aqui é capeta, isso aqui é demônio, então fica com eles. Fica com esses demônios, querido. Você tem tantos demônios ali domesticados que quando alguém vai falar uma coisa diferente, você deixa os demônios ali. Aí vou fazer o quê? Deixa eles com os demônios. Queriam ser libertos, mas não querem. Lembra? Que Jesus falou lá para os porcos, né? Não, envia-nos para os porcos, as legiões de demônio. E que Jesus fez? Vai até os porcos e se precipitaram mais de 2.000 porcos, uma manada de porcos. Por quê? Porque o povo era pegado à idolatria, o povo era pegado a muito dinheiro. Então, os agricultores lá, que tinham essa fama dos porcos lá, se acabaram no precipício. Queridos, tudo ali é uma estratégia, tudo ali que Jesus colocou na palavra, que não foi colocado tudo que ele pregou, é alguma coisa para a gente aprender. Então, leia as escrituras examinando ela. A leitura bíblica do dia é para examinar, nem que seja uma palavra, um versículo, examinar entre linhas, raio-x. É como se fosse passar um raio-x naquele tubo e saber tudo que está no seu corpo, os teus órgãos, tuas veias, tuas artérias, juntas e medula. Raio-x de Deus. E a sétima, última aqui, que são muitas, mas eu separei 7, a transferência de autoridade. Existe isso, queridos. Eu estou ensinando sobre isso. Então, toda autoridade me foi dada. Ide. Tá lá, ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos. Está lá em Mateus 28, 18, 19, que você pode ler todo aquele capítulo e se aprofundar e degustar dessas coisas boas que tem nesses evangelhos. Então, no final, Jesus não apenas treinou, queridos, mas ele transferiu autoridade. Todos os discípulos que estavam ali perto dele, comendo com ele, fazendo a ceia com ele, ele já estava transferindo essa autoridade, o seu DNA para aquele grupo. Um traiu, outro duvidou, outro negou e outros foram se escambando. Por quê? Porque estavam com medo, pânico. Quando vem medo e pânico, abaixa a vibração. E Jesus estava querendo aumentar a vibração deles, mas eles não estavam entendendo. Então, ele ativou os discípulos para continuar a missão, empoderando com o Espírito Santo. Depois ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o outro aqui, o Consolador, que vai potencializar vocês.
Lembra lá em Atos que tem mais de 500 pessoas, mas só 120 permaneceram para receber, né, o poder, o fogo, o revestimento do Espírito Santo. Quantas pessoas estão conosco? Chega um tempo que ele sai fora porque não aguenta a possibilidade da iluminação, que a gente vai se iluminando de Jesus Cristo pela palavra, pelo conhecimento, pela autoridade, pela ousadia. Então, a verdadeira guerra espiritual se vence com sucessão de propósito. Jesus formou generais espirituais que expandiram o reino em gerações e gerações. Ele não veio apenas para conquistar, mas para empoderar. Não para se achar o bom, o tal, é o apóstolo tal, é a missionária tal. Não, não. A glória sempre vai ser de Deus. Entende, queridos? Então, aprenda uma coisa. As estratégias estão aqui. A palavra está aqui. É o povo que só lê por cima, não nem entra na profundidade. Aí por isso que o meu povo perece por falta de conhecimento, tá? Então eu vou fazer aqui uma repetição. Primeiro, forme relacionamentos. Venha e siga-me. Treinamento por imersão. Ide e ter prática. Terceiro, ataque a raiz do sistema religioso. Então, tem que matar pela raiz. Não tem jeito, tá? Jejum e oração como armas de estratégia. Não tem. Depois que você está em Cristo, querido, não tem mais como não jejuar. 5. Discipulado, estratégia individual. Então, você vai ter o grupo de pessoas, mas você vai observar a identidade profética de cada um. 6. Quebra de espírito e mediocridade, ou seja, quebrar esse limitante, sabe? Vitimização, bolhas, rejeições, aquela toda a papagaiada que você já sabe. E transferência de autoridade, ou seja, você acompanha aquela pessoa, você assiste aquela pessoa, você vai ter também o DNA daquela pessoa. Então, tome cuidado, né? Com quem você acompanha, com quem você assiste, com quem você ouve, que muitas vezes não vai ser bom. Ou você não está preparado o suficiente, porque aquela pessoa tem tanta da carga da unção que você pode até morrer. Então, comece pelos mais leves, tá certo? Se você tem muitas crenças limitantes. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu amo a Deus pelo conhecimento da tua verdade. Somos generais da última hora, a geração do arrebatamento, a geração do avivamento. Mas para isso, Pai, precisa despertar aqueles que estão adormecidos em seus dons, em talentos, e o teu nome ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde poderosamente. E não se esqueça, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar exercendo sobre a sua vida. Jesus, o Rei da Glória. Um shalom do Senhor.